Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Boa noite. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Em o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para dar seguimento à nossa série de meditação na palavra de Deus no livro dos Salmos. Hoje, segunda-feira, 17 de março, vamos meditar nos Salmos de número 75. Vamos, através da palavra de Deus, refletir, meditar. Em seguida, quero unir a minha fé com a sua e juntos fazermos uma oração de agradecimento a Deus por mais um dia. Gostaria que você desse uns minutos da sua noite para ouvir a palavra de Deus. Não durma sem antes meditar com a gente na leitura dos Salmos. Não durma sem antes participar conosco de uma oração. Já lhe peço, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de todas as notificações, dê o seu like, se inscreva neste canal que tem como propósito trazer a você, meu irmão, minha irmã, um momento com Deus, um momento com a palavra, um momento de fé, a oração, independente de qual seja o seu credo religioso. Eu creio que se você está diante desse vídeo, eu acredito ser providência de Deus. Deus providenciando esse momento para juntos meditarmos na palavra. Pegue a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia. Se você não tem a sua Bíblia, preste atenção. E eu creio que Deus ele há de falar ao teu coração, ao meu coração, e a gente poder aprender nesta noite um pouco mais com a palavra de Deus. Salmo 75 tem como título: Deus é juiz. Deus é juiz. Vamos ver o que diz a palavra? Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. E invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Glória a Deus. Salmos 75. Deus é juiz. Deus é juiz, como diz a palavra, que julga retamente. Deus, através destes salmos, ele dá um recado. E é muito importante que a gente ouça isso. Ele dá um recado aos arrogantes,
ele diz, na verdade, aos soberbos, ele diz, não sejais arrogantes. Aos ímpios, não levantei a vossa força. E ele diz, Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Deus é juiz. Deus é juiz. E certamente todos nós, perante esse juiz, um dia estaremos. E perante ele, nós estaremos para que sejamos julgados segundo nossas obras. É o que está escrito em Apocalipse. A pergunta que eu faço neste momento a todos a quem esse vídeo chega: será que você tem parado para refletir sobre a sua vida? Sobre seus atos? Sobre suas ações? Será que você tem parado para refletir que um dia, perante esse juiz, estaremos? Há tempo de buscarmos em Deus e mudarmos as nossas obras. Você sabe que tudo que nós plantamos, nós colheremos. E se a gente plantar coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Por isso que Deus disponibiliza para nós o arrependimento, para que cancele-se as obras más, o mau plantio, o plantar o que é mal se cancele, e a gente dali por diante passe a procurar plantar o bem, para que venhamos colher o bem, porque um dia, perante o justo juiz, nós estaremos. Reflita na palavra, reflita na palavra. Ele diz, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente, vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo ao soberbo, não sejais arrogante, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Viu aí? Deus, ele tem o poder, sendo ele juiz, a um ele abater, a outro ele exaltar. O que nós poderíamos também sugerir, sendo Deus o juiz, o abater é o condenar, e o exaltar é o absolver. Porque, querendo você acreditar ou não, certamente, um dia, perante o tribunal desse juiz, nós estaremos. Uns ouvirá a sentença de condenação, outros ouvirá a sua absolvição, será absolvido, porque a palavra diz, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exaltarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó,
abaterei as forças aos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Então Deus, Ele exalta. Ele exalta, mas também Ele abate. Ele exalta, mas também Ele abate. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. É daí que eu entro dizendo, Deus nos disponibiliza o arrependimento. O que é o arrependimento? É o ímpio mudar as suas obras, deixar as suas más obras, deixar a sua impiedade para trás e passar a buscar viver uma vida reta, viver uma vida justa. Por quê? O que leva uma pessoa a abandonar a prática da impiedade, da maldade, passar, buscar, mudar as ações dos seus atos? O que leva uma pessoa a fazer isso? Arrependimento. Arrependimento. Meus irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Muitas vezes a gente vê pessoas frequentando igrejas, presta atenção. Muitas vezes a gente vê pessoas frequentando igrejas, pessoas falando que tem muita fé, pessoas falando que acreditam em Deus, mas ainda continua nas obras más, ainda continua vivendo impiamente, não larga vícios, não larga mentira, não procura se livrar da mágoa. Mas pastor, é tão difícil perdoar, é tão difícil esquecer aquela maldade que a pessoa me fez. Eu sei que é difícil, porque eu também sou ser humano, eu também me chateio, mas impossível não é. E quando a gente começa a orar, porque nós temos que entender que o que vale, o mais importante, é o nosso coração diante de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que os limpos de coração é que verão a Deus. Aí você está aí muitas vezes indo na igreja, você está aí muitas vezes se dizendo, eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa de muita fé, olha, minha televisão fica ligada o dia todo na igreja, mas você está aí com seus vícios, fuma o dia todo que nem uma chaminé, bebe, tem quem usa droga, tem quem não larga uma latinha de cerveja, corre atrás de mulher na rua, corre atrás de homem, vida toda errada, vida toda ímpia, vida de mentira, vida de mágoa, mas está lá dizendo, não, eu creio em Deus, minha fé é muito grande. Você está pensando que quando você estiver diante do justo juiz, que julga retamente, você está pensando que ele vai te classificar como o quê? Como justo? Ele vai te classificar como ímpio. E ele vai dar a tua sentença de condenação. Por isso que a palavra separa ímpio e justo. O ímpio é aquele que continua fazendo coisas que não agrada a Deus. E o falar que tem fé, falar que acredita em Deus, isso aí não quer dizer nada diante de Deus, não, porque a Bíblia diz que até os demônios diz que acredita. Mas o que vale para Deus é ver o coração arrependido. É aquela pessoa que decidiu largar as suas obras ímpias e se voltar para Deus, buscando viver perante Deus uma vida justa. Porque ela acredita de verdade em Deus, porque ela tem fé de verdade, porque ela crê, ela largou a prostituição, largou a cachaça, largou o cigarro, largou as drogas, largou a maconha, largou a amante, largou a mentira, perdoou quem ofendeu, e ela larga as coisas que ela sabe que se ela
tiver isso com ela, ela não vai entrar no reino dos céus, ela não vai ter parte com Deus, e como um dia todos estaremos diante do juízo, há uns que ele classifica, é Deus que classifica como ímpio, dará sentença de condenação. Ao justo, Deus é quem vê como justo, porque Deus vê o coração quebrantado, Deus vê o coração arrependido, Deus vê aquela pessoa buscando em Deus se libertar, Deus vê aquela pessoa buscando em Deus uma nova vida. A estes que têm buscado em Deus, movido por um coração arrependido, Deus os tem como justo. E o ímpio Deus condena. Está escrito, o ímpio Deus abate e o justo Deus exalta. Está aqui, ó, capítulo 75, versículo 10. Abaterei as forças do ímpio. Deus falando, eu vou abater as forças do ímpio, mas a força do justo será exaltada. A força do justo será exaltada. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver Ele fala aqui, ó, versículo 4. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios não levantei a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Aí, aqui no versículo 7, do capítulo 75 de Salmos, Deus diz, está escrito, Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. A um abate, a outro exalta. Quem é esse um que ele abate? Quem é esse outro que ele exalta? Ele fala aqui no versículo 10, quem é? Abaterei o ímpio e exaltarei o justo. Amém? O ímpio será abatido, o justo será exaltado. O justo é aquele que buscou com arrependimento mudar suas obras. É esse que prova que crê em Deus de verdade. Não pense você que ter fé em Deus é falar somente. Muitos têm a fé de falácia, só fala que tem fé. Você sabe o que é o sentido da fé? Você sabe qual que é o significado verdadeiro de fé? Você sabe o que é fé? Fé é obedecer a Deus, meu irmão. Você pode falar que tem fé o quanto for, se você não procura obedecer a Deus, você não tem fé coisa nenhuma. Fé não é só porque a gente diz que é crente, não é só porque a gente diz que é de uma igreja. Fé não é só porque a nossa televisão está ligada o dia todo no programa da igreja, não é só porque o rádio está ligado o dia todo nos louvores. Fé não é só porque a gente lê a Bíblia. Fé é porque a gente procura obedecer a Deus. Quando a gente encontra na Bíblia o que Deus se agrada e o que Deus não se agrada, a gente procura pôr em prática. O que Deus não se agrada, eu luto para largar, eu deixo. A minha fé vai me levar a isso. E o que agrada a Deus, pela minha fé, eu luto para poder fazer. Porque a minha fé vai me levar sempre a fazer o que agrada a Deus. Como que eu posso dizer que eu tenho fé se eu vivo fazendo coisas que Deus não se agrada? Medite você. Como que você lida com um filho que diz que te ama, mas só vive te aborrecendo e te dando desgosto? Você vai falar para o seu filho, poxa meu filho, você fala que me ama, mas só faz o que eu não gosto. Você fala que me ama, mas só me dá desgosto. Você fala que me ama, mas só me dá tristeza. É assim. É a mesma coisa. Entendeu? Espero que essa palavra tenha lhe esclarecido algo. Meu intuito com a mensagem é te ajudar, abrir a sua mente, de despertar, e desejo que
Deus te abençoe grandemente, que você dê ouvido à palavra e que você procure abandonar as obras ímpias e buscar as obras justas de Deus, para que no dia que você estiver perante Deus, que é o juiz, você seja exaltado e não abatido, você seja absolvido e não condenado, você seja salvo e não lançado no inferno. Meu dever é de te alertar e de trazer essa mensagem para o teu coração nessa noite de segunda-feira, 17 de março. Vamos orar e agradecer a Deus? Querido Deus e Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por esta mensagem, obrigado por esta segunda-feira. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor é e por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero colocar perante o Senhor em oração a nossa noite de descanso, o nosso lar, a nossa família. Que o Senhor nos conceda, Pai, uma noite abençoada. Guarda-nos, livra-nos e proteja-nos do mal. Pai querido, permita que essa palavra não somente seja ouvida, mas ela seja acolhida no coração de quem a ouve. E que no nome de Jesus venhamos dar ouvidos à palavra, procurar praticá-la e sermos abençoados. O que eu te peço em o nome de Jesus, e eu entrego em tuas mãos a vida de todo aquele a quem essa palavra chegar. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.